pessoal, eu vou estar compartilhando um pouquinho da nossa história, para quem não conhece ainda, né? Eu sou mãe da Pietra, meu nome é Zaira, e fazem mais ou menos agora 5 anos e pouquinho, praticamente 6 anos, que nós já estamos na Europa. Eu vim com o intuito de curar a Pietra. Então, a Pietra ela é portadora de anemia falciforme, anemia de Mediterrâneo ou drepalocitose, como é mais conhecido aqui na Europa. Então, ela nasceu com esse problema, porque esse problema, na verdade, é uma doença do sangue hereditária. Então, até então eu não sabia da existência dessa doença. Quando a Pietra nasceu, os médicos fizeram o teste do pezinho e me chamaram e nos fizeram fazer a família toda, no caso, o pai dos meus filhos, o meu filho Dimitri e a minha filha Pietra. Foi descoberto que eu tenho traço de anemia falciforme, então quem tem o traço não desenvolve a doença, mas no caso, se você se relaciona com uma pessoa que tenha traço, existe uma grande probabilidade do seu filho nascer falciforme. No caso, essa probabilidade é maior em meninas do que em meninos. E provas disso é que meu filho tem o traço falciforme. Então, quando ele for ter filhos, a futura esposa dele, companheira, vai precisar fazer um exame chamado hemoglobina de eletroforese, que é através desse exame que você consegue detectar se você tem o traço ou não. Se os dois tiverem o traço falciforme, a melhor alternativa é não ter filhos, porque ainda a medicina ela não desenvolveu nada para evitar que a criança nasça falciforme ou, claro, arriscar. Na época que eu fiz a campanha nas ruas, que eu vou estar passando em detalhes, toda a nossa história no decorrer do transplante. Eu vou estar passando o documentário desse transplante, compartilhando como funciona o transplante e, ao mesmo tempo, nos espaços aí entre as internações, eu vou estar compartilhando aos poucos nossa história, passando um pouco de características da doença. Enfim, eu comecei a estudar sobre anemia falciforme no momento que eu fui chamado no hospital e eles falaram é uma anemia diferente e é uma doença crônica e tem tratamento, mas é uma doença crônica. E com 2 meses de vida, a Pietra teve a primeira crise, ela teve um espasmo. E foi assim, e os médicos não sabiam o que ela tinha, foram feitos alguns exames, ela acabou fazendo uma ressonância magnética, tomou contraste, entrou em choque anafilático, foi parar na UTI. Foi uma situação bem difícil. Foi 1 mês de hospitalização e no fim descobriram que era uma infecção na urina. Só que como o portador falciforme, ele tem baixa imunidade, daí vem o nome anemia, por conta da baixa imunidade. Ela teve uma pequena infecção que se agravou. Então, para o falciforme, como eu digo, uma gripe pode desencadear uma pneumonia. Então, tudo é mais intenso. Por quê? Porque os órgãos acabam trabalhando em dobro para transportar todo o oxigênio pela corrente sanguínea, porque os glóbulos vermelhos, eles tomam a forma de foice, eles se abrem, ou tomam forma de meia-lua, também como é conhecido, e não consegue trabalhar normalmente levando oxigênio para todos os organismos. E com isso, os organismos trabalham em dobro, podendo, com o passar do tempo, ocorrer falência de órgãos. Então, a probabilidade de um falciforme viver, caso ele não tenha nenhuma crise que venha a ocorrer uma crise fatal de óbito, é mais ou menos a média de 60 anos, mais ou menos. Então, a partir do momento que eu percebi o quanto nós estávamos vulneráveis a essa doença, sem ter uma estrutura, uma orientação adequada, eu me sentia como se tivesse uma bomba relógio.
porque é uma surpresa. Então você não sabe o que você espera, como você lidar com essa doença. Então uma coisa que eu sempre falo para todo pai e mãe, que quando o seu filho tem qualquer doença, independente do seu diagnóstico, isso pode ser para um filho, isso pode ser para um parente, para você mesmo, vai estudar sobre essa doença. Porque assim, você não fica vulnerável à doença. Pelo menos você tem um parecer do que está acontecendo e de como você vai lidar com essa situação.